Olá, mais uma vez estamos aqui, né? Uma satisfação. Sabemos que todas essas oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos em torno da palavra dele, buscando a palavra para que nós sejamos edificadas no Senhor, é sempre um presente muito grande de Deus. E nem todos têm esse desfrute. Espero que vocês estejam bem e que esse estudo de hoje ganhe completamente o nosso ser. Vamos começar orando, né? Para que o Senhor abra os nossos olhos e a nossa mente para capturarmos a palavra dele de forma que ela seja mantida em nosso ser. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome, rogamos a ti, Senhor, e que o Senhor nos conduza neste estudo, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Visita cada vida que está em casa nesse instante, que está assistindo, Senhor, para que cada uma dessas vidas possam conhecer o Senhor e desfrutar, Senhor, da liberdade, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado na pessoa de Jesus Cristo. É a nossa oração no nome dele que nós te pedimos. Amém. Então, dando continuidade, né, ao estudo aqui sobre mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então, hoje nós vamos falar da 12ª mentira, que é: eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. Tá? Então, essa é outra mentira que já se alojou no nosso modo de pensar e de viver. Somos incentivadas a identificar nossos anseios e a fazer o que for necessário para ter essas necessidades satisfeitas, custe o que custar, né? Porque o desejo da alma humana, ele é muito forte, então ele quer ser satisfeito e não mede esforços para isso, né? Portanto, se você está com fome, coma. É uma das coisas que somos direcionados, né? Por que a gente fala muito nesse estudo, essa autora nesse livro fala muito a questão de fome, comida? Porque é uma coisa que persegue mesmo as mulheres, né? Então, se você está com fome, coma. É a sua vontade, é o seu desejo, realize ele. Se você deseja romance, vista-se ou haja de modo que fará com que seja notada. Se está se sentindo só, aceite qualquer tipo de amizade. E se a solidão for por falta de um companheiro, compartilhe seu coração e seu corpo com o primeiro que aparecer. Não importa quem ou de onde vem. O importante é satisfazer esse desejo por carinho, sexo e companheirismo. Tá? A maioria das revistas femininas são cheias de ofertas que prometem satisfazer todos os seus desejos. De alguma forma e em algum lugar existe uma maneira de satisfazer seus desejos. Então vamos lembrar aqui que todo desejo do ser humano é incentivado pelo que vê e acredita. Lembre-se de como foi com Eva? Vamos relembrar, né, buscando na palavra de Deus, para que a palavra do Senhor fique fixada na nossa mente, desça para o nosso coração, para fazer aquilo que é o prazer do Senhor, que é a vontade dele, operar libertação em nós. Tá? Então nós vamos ler aqui, nós vamos ler Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então, o que nós vemos aqui? O olhar da mulher naquela árvore, naquele fruto, né? Viu tudo que ele tinha de agradável, até aí tudo bem, né? Mas despertou nela um desejo para ter entendimento. Tá? Então, são os desejos da nossa alma que nos conduz muitas vezes por caminhos que não são os caminhos que o Senhor tem para nós. Tá? Então, nós vimos que é sempre no olhar. Eva viu, desejou e satisfez o seu desejo. Não pensou em que esse desejo satisfeito acarretaria em toda a criação de Deus.
que foi, como a gente já viu, né, em estudos anteriores, né, que foi uma catástrofe para a humanidade. Então, nossos olhos, a todo momento, são direcionados para algo que pode gerar em nós um desejo. Estamos rodeados de ofertas que prometem satisfazer todos os nossos desejos. Essa mentira de que eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos causa muito sofrimento e escravidão. Ela está no centro de muita ansiedade e da depressão. Tá? Então, essa mentira leva muitas jovens a se casarem pelos motivos errados, leva muitas mulheres a buscar satisfação nos braços de outros homens que não são seus maridos, né? E levou uma elevada porcentagem de casais ao divórcio, trazendo o quê? Trazendo arrependimentos tardios, porque quando foram ver, já estava tudo destruído, né? Então isso trouxe arrependimentos que não tinha mais retorno, né? São aquelas coisas, aqueles desejos que são satisfeitos e depois não tem como recuperar o que foi quebrado com esses desejos, né? Então, esses arrependimentos vêm tarde e o que sobra são só vidas e famílias destruídas por essa mentira. Tá? Tudo em uma tentativa de satisfazer desejos interiores profundos e não satisfeitos. Então, todas essas atitudes que levam a toda essa destruição são o quê? Por causa desses desejos interiores profundos e não satisfeitos. Né? Mas já falamos aqui, e é importante relembrar, né, que tudo isso é por causa do vazio que está dentro do ser humano sem Cristo. O desespero por preencher esse vazio interior faz com que a busca por coisas exteriores sejam cada vez mais intensificada. Nós vemos aí hoje uma humanidade desesperada por satisfação. Satisfação do eu, satisfação do ego, satisfação da alma, tudo. Eles buscam satisfação em tudo e não encontram em lugar nenhum, né? Então nós vamos ver mais para frente por que não encontram. Essa satisfação não está disponível, a não ser só em uma pessoa, né? Então, qual é a verdade que nos liberta nessa situação da escravidão dessa mentira? Primeiro, nós temos que reconhecer que sempre teremos desejos não satisfeitos, desse lado da existência. Nessa vida a gente vai aprender, entendeu? Isso é saudável, aprender a viver com desejos não satisfeitos, faz parte da nossa vida. Hoje a gente tem uma geração aí de adolescentes que eles não sabem lidar com isso, né? Eles tentam suicídio, são perturbados, por quê? Porque nunca podem ter um desejo insatisfeito, né? Eles só querem receber o sim. E a gente precisa aprender a receber o não, também faz parte da vida, né? Então nós vamos ler Romanos 8, 19 e 23. De 19 a 23, tá? Então em Romanos 8, a palavra diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós sabemos que o pecado trouxe a distorção não só no relacionamento de Deus com o homem, mas em todo o universo em que ele vive. O verso 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, ou seja, à frustração, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, né? Vemos aí tufões, furacões, secas, enchentes, terremotos,
são apenas algumas das evidências do desequilíbrio da natureza. Paulo diz que a natureza foi reduzida a esse estado por Deus. Tá? Ele o fez na esperança que num dia futuro a frustração será removida. Como vemos no verso 21, que a mesma criatura será libertada do cativeiro da corrupção. Não só ela, mas também os crentes que aguardam a redenção. A Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. Então nós esperamos muita coisa boa desse mundo, mas infelizmente esse mundo vai de mal a pior. Tá? Então não há esperança nele. Tudo que ele tem para oferecer são essas mentiras que escravizam o ser humano. Tá? Então toda a nossa esperança é o que nós lemos em Romanos, né? Tanto a natureza como o ser humano que conhece o Senhor, que conhece a palavra, a espera dele é a vinda do Senhor para que tudo seja liberto dessa escravidão que foi colocado por causa do pecado. Então, na verdade, se pudéssemos ter todos os nossos desejos satisfeitos aqui embaixo, ficaríamos plenamente satisfeitos por permanecer aqui. E nosso coração nunca desejaria um lugar melhor. E não foi para isso que você foi criado. Tá? Não foi para isso que nós fomos criados. O Senhor deseja uma vida conosco. Né? A criação de Deus foi para que Ele tivesse comunhão com o Filho e com a sua criação. Tá? Mas o pecado desfez tudo isso. Então, é importante compreender que nossos desejos interiores não são necessariamente pecaminosos em si mesmos. Tá? Então, às vezes a gente fala, mas eu tenho um desejo, tá? Não são necessariamente pecaminosos no que concerne a eles mesmos. Tá? O que é errado é exigir que esses desejos sejam cumpridos aqui e agora. Tá? Então, nós podemos ter desejos legítimos, porém, não estão dentro da vontade do Senhor. Tá? Então, uma outra coisa, né, que é errado é insistir em satisfazer esses desejos de forma não estabelecidas pelo Senhor. Deus criou o desejo sexual. Não é errado satisfazer esse desejo, desde que ele se cumpra no tempo e pelos caminhos de Deus, dentro da aliança de um casamento. Né? No entanto, o mundo nos diz que se temos um desejo de intimidade sexual, temos todo o direito de satisfazê-lo, independentemente de como, quando, onde ou com quem. Isso é uma grande mentira de Satanás. E da mesma forma, não é errado ter fome física, nem é errado comer. O que é errado é nos entupirmos de comida em uma tentativa de satisfazer desejos emocionais e espirituais. Então, até que Deus forneça contexto legítimo para satisfazer nossos desejos, nós devemos aprender a nos contentar com desejos não realizados. Isso faz parte da vida, mas o mundo nos induz a pensar ao contrário. Então, o que é esse contexto legítimo? Dentro daquilo que é a vontade do Senhor, que não foge da vontade dele, assim como Eva fez lá no Éden. Ela tinha N árvores, N frutos para comer dentro do jardim. E o Senhor proibiu ela que comesse o da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E ela foi exatamente nesse fruto. Né? Então, ela desejou e não mediu as circunstâncias, né, que acarretaria quando ela comesse esse fruto, quando ela desobedecesse a palavra do Senhor, quando ela tomasse uma atitude que fosse contrário àquilo que o Senhor tem. E o mesmo acontece nas nossas vidas. Então, por isso que ela deixa bem claro aqui nessa parte, né, que até que Deus forneça contexto legítimo para satisfazer nossos desejos, nós devemos aprender a viver com eles. Então, continuando, a segunda verdade é que os desejos mais profundos do nosso coração não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou coisa criadas. Né? E isso aqui é
é uma parte muito difícil para nós aceitarmos, porque a gente fica dependente do Senhor, né? Então, quando nós temos esse anseio de desejos satisfeitos e você depende de alguém, principalmente do Senhor, é meio difícil, né, para que a pessoa se mantenha ali. Porém, não adianta correr para lugar nenhum. Por quê? Vou ler aqui de novo. A segunda verdade é que os desejos mais profundos do nosso coração não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou coisa criadas, né? Então, a verdade é que cada coisa criada, com certeza, irá nos decepcionar. Isso é uma realidade. As coisas podem queimar, quebrar, ser roubadas ou perder-se. As pessoas podem ir embora, ou mudar, ou falhar, ou morrer, né? Então, muitas mulheres e até algumas cristãs lutam diariamente com a solidão. Por quê? Porque muitas têm esse pensamento de que um casamento é um lugar que você está livre de solidão. Não é verdade, tá? Então, vale lembrar de que o casamento não é necessariamente um remédio para a solidão. Há muitas mulheres casadas que lutam contra um profundo sentimento de solidão e de isolamento, né? Isso é verdade, tenho certeza que vocês conhecem alguém que passa por essa situação. Então, o fato é que não há na face da terra um homem capaz de satisfazer os mais profundos desejos do coração de uma mulher. Não há nenhum homem e nem coisa alguma, né? E por quê? Por que acontece isso? Porque Deus nos fez de forma a nunca podermos ficar verdadeiramente satisfeitas com nada, nem ninguém, menos do que Ele próprio, tá? Então, entenderam? O Senhor é ciumento, né? A Bíblia diz isso. O Espírito do Senhor tem ciúmes, né? Ele cuida com zelo e com ciúme, tá? Então, o Senhor nos fez para Ele, para a glória dEle, para vivermos para Ele. Tudo que Ele nos der, né? Que seja um casamento, que seja filhos, que seja posses, né? É secundário. Ele tem que ser o primeiro da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser. Ele é a primazia, tá? Então, nós vamos ler em Salmos 16 algumas coisas, né, falando aqui sobre a presença de Deus. Vamos ler Salmos 16, verso 11, diz assim, ó: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, o Senhor nos satisfaz em tudo, né? O Senhor nos basta. Aqui diz que a vereda da vida, Ele nos leva a ver na presença dEle, tá? Há farturas de alegria na presença dEle. Então, a gente tem uma alegria, uma visão e esperança de alegria muito pobre, muito limitada, limita-se a essa terra. Mas existe uma alegria maior, uma satisfação maior na pessoa do Senhor, tá? E Ele diz que a tua mão direita há delícias perpetuamente. Tudo que você encontrar que te satisfaça nessa terra, um dia vai acabar. Agora, ao lado do Senhor, ela é perpétua, ela é eterna, tá? E no Salmos 34, de 8 a 10, o salmista diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Então, a impressão, você olhando com olhos humanos esse salmo, você pensa em coisas da terra, né? Então, vamos lá. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, a gente já pensa logo, não falta dinheiro, não falta comida, não falta casa, não falta nada, porque a presença dele é o suficiente, tá?
Tá? E esses outros detalhes que para nós é tão primário, tão significativo, entendeu? Para ele é fichinha. Né? A palavra diz assim, ó, buscai o Senhor... desculpa, não é esse texto. Depois eu vou me lembrar e passo para vocês, tá? Então, voltando aqui para Salmos, diz, né? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Então, não faltará nada. Tá? Ah, mas eu conheço cristão que ele não tem... Na casa dele não tem refrigerante, não tem mistura, mas ele não está passando fome, porque o Senhor não deixa. Os filhos do Senhor não passam fome. Tá? A palavra diz assim, ó, tendo que comer e o que vestir, estejais contente. Por quê? Porque ele não deixa faltar. Tá? Então, o texto que eu queria passar é aquele que diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Não são bem nessas palavras, mas é isso que o texto diz. Tá? Então, sendo casadas ou solteiras, devemos reconhecer que não é errado ter desejos não satisfeitos. Tá? Precisamos aprender a aceitar esses desejos, entregá-los a Deus e confiar nele para atender às necessidades mais profundas do nosso coração. E ele faz, olha, com certeza ele faz. Tá? Ele supre todas as nossas necessidades e desejos mais profundos dos nossos corações com ele mesmo. Não tem nada que o Senhor tire de nós que ele não se coloque no lugar. Tá? Então precisamos combater essa mentira de que não deveríamos ter de viver com desejos não satisfeitos, com a verdade que nos liberta. Esse é o combate. Só podemos combater as mentiras de Satanás com a verdade que nos liberta. Né? Então nós vamos ler alguns textos na palavra de Deus. O primeiro texto é Hebreus 11, do verso 13 ao 16. Então esse capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. Né? Então ele vem lá, começando desde Abraão, e vem falando de todos aqueles que viveram na fé no Senhor. Né? Então, quando chega no verso 13, ele diz assim, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então esse tem que ser o nosso desejo. Crer e olhar para o Senhor, tá? Que Ele já preparou um lugar para nós, uma outra pátria. Né? Então, se eu aceitar esses desejos não satisfeitos como sendo a vontade do Senhor, meu desejo por Ele aumentará. Tá? Vamos ler mais um texto aqui de Deuteronômio 8, de 1 a 5. Então diz assim, ó, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Tá? Então, aqui o Senhor tirou o povo dele do Egito, né? E veio trazendo eles e provando, para ver onde é que estava o coração deles, se realmente o coração deles estavam nele, né, no amor por ele ou nas coisas do Egito. Né? E muitos caíram no deserto porque o coração deles não foram firmados no Senhor. Tá? Mas aqueles que permaneceram crendo, pela fé, vendo lá na frente que eles iriam entrar na terra prometida, eles permaneceram. Tá?
Então ele continua assim: e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Agora vocês imaginam um povo andando num deserto por 40 anos e a roupa deles não estragaram, né? Então isso é um cuidado do Senhor. É só o Senhor pode cuidar do ser humano dessa forma, tá? Então outro texto de Filipenses 3:20 diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Amém? Então esse estudo nós terminamos ele aqui e sabemos que nesse mundo a gente tem aflição, não só o ímpio, mas o cristão também, tá? Ninguém tem satisfação plena nesse mundo, tá? Ninguém consegue satisfazer plenamente seus desejos nesse mundo. Pode hoje encontrar uma satisfação, amanhã já está insatisfeito. Por quê? Repetindo, porque essa satisfação não está em pessoas e em coisas, mas a satisfação que vai dar total preenchimento ao interior do ser humano é uma vida com o Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua vida, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor preenche em nós todas as nossas ansiedades e necessidades. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.